Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 29, capítulo 211. No instante em que Shiryu disse isso, os olhos de Midora se arregalaram instantaneamente. Uma aura aterradora emanou dele incontrolavelmente. O ninho de insetos, já em ruínas, ficou ainda mais danificado. Starjun e os outros, percebendo a mudança, correram em direção a Midora. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas a aura de Midora estava repleta de uma fúria desmedida e um toque de arrependimento. Eles perceberam que algo havia acontecido e correram imediatamente para lá. Controle sua aura. Há outras pessoas aqui. Concorde com meu pedido, e eu lhe direi. Este assunto é muito importante para você. E Shiryu havia refletido bastante sobre isso antes de decidir contar a Midora. Afinal, o Midora de hoje não era o mesmo Midora de 500 anos atrás. Ele havia amadurecido muito. Já era hora de ele saber dessas coisas. Ao ouvir isso, Midora obedientemente retraiu sua aura. Chefe, o que aconteceu? Por que você está aqui? Starjun e Otaki entraram correndo, apenas para ver Shiryu parado ali. Ambos ficaram completamente perplexos, sem entender por que o presidente da Organização Gourmet Mundial estaria ali. Não se preocupe, Starjun, não é nada. Pode ir em frente, eu concordo com a sua sugestão. Midora disse. Ele havia se acalmado agora. Embora Froese fosse seu ponto fraco, centenas de anos não tinham sido em vão. O Midora da história original, embora incrivelmente furioso, também se mostrava muito calmo. Talvez porque sua impulsividade tivesse levado à morte de Froese, ensinando-lhe uma lição. Assim, Midora agora sabia como escolher. Você realmente amadureceu. Nesse caso. Com isso, Shiryu contou a Midora o que havia acontecido com Joy no Festival Gourmet. Ele levou o corpo de Froese? Ao ouvir isso, a raiva de Midora se acendeu completamente, mas sua expressão era incrivelmente calma. Ele sabia que precisava extravasar essa raiva, e precisava encontrar o alvo certo para isso. Ele nem sequer sabia onde ficava essa Joy, então teve que reprimir sua raiva. Ao ver o estado de Midora, Shiryu ficou bastante satisfeito. Quando recebeu a notícia pela primeira vez, também ficou extremamente irritado. Afinal, Froese era alguém que todos respeitavam profundamente. Mas agora seu corpo havia sido levado e sua faca roubada. Isto foi imperdoável. Mas ele também sabia muito bem que precisava encontrá-la antes de poder agir. E o melhor era deixar Midora fazer isso. Embora para Midora destruir pessoalmente o corpo de Froese pudesse ser um pouco difícil, esse era o seu próprio demônio interior. Ele tinha que resolvê-lo sozinho. Sobre Joy, sabemos apenas que ele fundou uma organização chamada NEL. Quanto à localização, essa é a informação que minha equipe enviou. Shiryu revelou a localização do quartel-general da NEL para Midora. Após observar sua reação, ele soube que agora podia confiar plenamente nele, pois Midora havia aprendido a controlar sua raiva. Ele poderia transformar essa raiva em motivação e descontar tudo em Joy. Quanto a destruir o corpo de Froese, isso não era um problema. Eles também haviam considerado essa possibilidade. Já que Joy podia levar o corpo dela, significava que ele ainda estava vivo. Portanto, Froese devia saber que seu corpo ainda estava vivo, mas optou por não ser reanimada e no fim, Joy se aproveitou disso. Isso significa que Froese escolheu deliberadamente não ser reanimada. Sendo assim, não havia necessidade de conservar esse corpo. Escondidos num lugar como este, e estão construindo algum tipo de nave espacial. Midora ficou um pouco surpresa. Ele não agiu imediatamente porque ainda precisava fazer preparativos, mas ficou muito surpreso ao saber que a NEL estava construindo uma nave espacial. Depois disso, Shiryu compartilhou muitas informações com Midora. Ele sabia que não poderia ficar sem ele nesse assunto, então contar-lhe agora evitaria quaisquer acidentes mais tarde. Após ouvir, Midora ficou em silêncio. Embora tivesse criado a Corporação Gourmet, uma organização muito poderosa em termos de inteligência, ele estava muito atrás de Shiryu. Isso era normal. Shiryu tinha um ótimo relacionamento com os 3 sábios do sabor do nitro vermelho. A maior parte dessa informação vinha deles. De acordo com informações da NEL, eles acreditam que a Terra será destruída depois que os nitro azuis terminarem seu trabalho. É por isso que estão preparando uma nave espacial para escapar para o cosmos quando tudo der errado. Não tenho intenção de impedi-lo de se vingar de Joy, mas seria melhor se você me avisasse antes de ir. Afinal, ainda sou seu irmão. Shiryu forneceu a informação necessária a Midora. Ele sabia que seu irmão, sem dúvida, iria atrás de Joy e não o impediria. Midora era uma força da natureza por si só, e dada a sua idade, Shiryu certamente não conseguiria controlá-lo. Eu sei. Você pode ir agora se não houver mais nada. As palavras de Shiryu fizeram Midora ficar em silêncio por um longo momento antes de finalmente falar. Desde que libertou a malícia de seu coração, toda a postura de Midora havia mudado. E ao se deparar com Shiryu, ele achou impossível odiá-lo de verdade. Quem havia orquestrado tudo, quem o havia usado, fora Cássia, não seus irmãos. Shiryu sempre os tratou bem. Midora o reconheceu como seu irmão. A única razão pela qual o Nitro Azul conseguiu matar Shiryu na linha do tempo original foi porque Midora foi pego completamente de surpresa. Ele não fazia ideia de que eles planejavam agir naquele momento, e o ataque o deixou atordoado. Se Shiryu tivesse conseguido resistir por um único golpe, as coisas teriam sido diferentes. Midora jamais teria permitido que o Nitro Azul matasse seu irmão. Isso me basta. Ao ouvir as palavras de Midora, Shiryu sorriu. Ele sabia que seu irmão mais novo ainda se importava. Caso contrário, não teria se dado ao trabalho de dizer nada. De qualquer forma, os acontecimentos de hoje trouxeram imensa alegria a Shiryu.
Com o último aceno de cabeça para Midora, Shiryu se virou e saiu. Sinceramente, se meter em tanta encrenca nessa idade, mas mesmo assim, Midora o observou partir com um suspiro, sua atenção então se voltando para o bilhete em sua mão. A raiva começou a consumi-lo, mas ele sabia que precisava de um plano sólido antes de agir. Joey estava usando o corpo de Froese, então sua força não deveria ser subestimada. E com um grupo de nitro azul ao seu lado, um movimento imprudente poderia facilmente pegá-lo de surpresa, um risco que ele não estava disposto a correr. Após Shiryu compartilhar as informações com Midora, Yuki e os outros no mundo humano partiram novamente. Dessa vez, o objetivo era Another, então Setsuno, a vovó Ayami e até mesmo a vovó Chiyo e o Tinshishin foram junto. Preparar Another prato era um evento monumental para qualquer chefe. Embora God fosse o ingrediente mais importante, Another vinha logo em seguida. Quanto à vovó Chiyo e ao Tinshishin, eles se juntaram imediatamente ao grupo ao saberem que estavam indo para o mundo das almas. Foi uma oportunidade para ver o filho deles. Eles não deixariam passar tal oportunidade. Yuki não se importou. Ele sabia que uma vez lá dentro, ele ainda seria o líder, os outros só poderiam oferecer uma ajuda mínima. No entanto, Yuki avisou Shiryu com antecedência. Afinal, Dom Slime era o rei do grelhado azul. Um pequeno aviso prévio garantiria que eles recebessem tratamento preferencial ao chegarem. Caso contrário, eles teriam que competir com 5 cozinheiros de 10 conchas, assim como Komatsu e os outros fizeram na história original. Não que isso fosse um problema para Yuki, mas francamente, as habilidades culinárias dos 5 cozinheiros de 10 conchas não eram particularmente impressionantes. Podem ter vivido por muito tempo, mas a idade não se traduz automaticamente em habilidade no mundo culinário, o talento é fundamental. Suas habilidades eram praticamente equivalentes às da vovó Chiyo e do chefe Yuda. Na história original, Setsuno não foi ao grelhado azul porque era necessário que ela protegesse o mundo humano. Se ela tivesse ido, poderia ter derrotado 5 cozinheiros de 10, Shell sozinha. Será que desta vez vamos mesmo ver o Ishiru? A bordo da jovem concha gigante, a vovó Chiyo estava repleta de preocupação. Os outros não acharam isso surpreendente. Eles sabiam o motivo de sua vinda. A dor de um pai enterrando um filho era algo que Setsuno entendia muito bem. Ela e Jiro viveram por séculos. Seus entes queridos não podiam viver tanto quanto elas. Às vezes, uma vida longa não era necessariamente uma coisa boa. Ver as pessoas ao seu redor falecerem uma a uma era uma sensação terrível. Ao ver a angústia da vovó Chiyo, Tinshishin imediatamente foi consolá-la. Estamos prestes a entrar no território do 7º continente. Logo em seguida, a voz de Jiro interrompeu. Ele conhecia muito bem o 7º continente. Afinal, o consomé de magma do seu menu degustação completo era servido lá. O grupo agora precisava atravessar o 7º continente para chegar ao 6º. Os continentes estavam todos interligados. As plantas no 7º continente são enormes. Ao entrar no 7º continente, Nono ficou estupefato com a flora gigantesca. Mesmo com a jovem concha gigante voando alto no céu, as árvores enormes ainda atingiam alturas de vários quilômetros, e uma única folha de grama podia ter dezenas ou até centenas de metros de altura. A cena era verdadeiramente de tirar o fôlego. As plantas e os insetos do 7º continente são todos enormes. Em contraste, as tribos de macacos que ocupam esta terra são, com algumas exceções, muito pequenas, e seus níveis de captura são muito baixos. Jiro explicou a situação no 7º continente para Nono. Quando ele mencionou que alguns dos governantes das regiões ali tinham níveis de captura em torno de 1000, Nono ficou ainda mais chocada. Para alguém do mundo humano, o nível de captura de 1000 era aterrorizante. Mas no mundo gourmet não era nada. O nível de 1000 nem sequer atingia a média. Era difícil imaginar como um nível assim poderia governar um continente. É incrível, não é? Tudo graças a uma técnica deste continente chamada Imbu. Os macacos que aprenderam Imbu podem liberar um poder de combate muito superior ao seu próprio nível, e o Yuki sabe disso muito bem. Afinal, seu Imbu já atingiu o nível mestre. Jiro disse, olhando para Yuki. Isso mesmo. O bônus de Imbu é significativo. Não se deixe enganar pelo nível de captura deles de apenas 1000, o verdadeiro poder de combate deles pode chegar a vários milhares. Yuki assentiu com a cabeça. O 7º continente era um lugar estranho, mas eles não planejavam ficar muito tempo, então seu objetivo imediato era partir. Mas quando estavam prestes a sair, um ataque surgiu do chão. Felizmente, o jovem concha gigante reagiu rapidamente e desviou. Bum! Estamos sob ataque? Jiro ficou atonita por um momento, depois olhou para Yuki. A sorte gastronômica de Yuki era incrivelmente poderosa. Logicamente, ao passarem por ali, outras criaturas não deveriam ter conseguido descobri-los. Mas agora, não só tinham sido descobertos, como também atacados. A sorte culinária de Yuki deveria ter evitado isso. Minha sorte com a comida não impediu esse ataque, o que significa que esse ataque pode levar a algum tipo de recompensa. Yuki pensou por um momento e disse: a sorte na comida guia as pessoas na busca por ingredientes, mas essa busca também envolve perigos. Komatsu foi um ótimo exemplo disso. O mesmo valia para Yuki agora. Ficou claro que havia ali algum tipo de ingrediente, um ingrediente que sua sorte gastronômica queria que ele capturasse. Capítulo 212. Parece que não há nenhum ingrediente lá embaixo. Na verdade, tem algo muito irritante lá embaixo. O olhar de Jiro recaiu sobre algo e seus olhos se estreitaram. Os outros seguiram seu olhar e logo viram algumas coisas de aparência muito estranha. Isso é um problema sério. É a flor Sandorico. E não se deve brincar com isso. Os olhos de Setsuno se estreitaram ao avistar o que havia abaixo. Ela e Jiro já haviam visitado aquele lugar muitas vezes, e a inteligência de Shiryu era cristalina. Fiquem longe da flor Sandorico. Todas as criaturas do 7º continente a evitavam a todo custo, com exceção do rei macaco Bambina. A coisa era simplesmente letal demais.
Uma vez atingida pelo pólen da flor sandorico, qualquer criatura teria toda a umidade do corpo drenada em questão de segundos. Com toda a umidade drenada, até mesmo a raça Nitro só conseguiu entrar em estado de animação suspensa. Outras criaturas simplesmente morreriam. E tudo acontecia em poucos segundos. Indivíduos mais fortes conseguiam aguentar um pouco mais, mas não conseguiam eliminar o efeito rapidamente. Eles só podiam esperar o efeito do pólen passar. Mas o efeito do pólen durou muito tempo. Na história original, quando a Cássia chegou pela primeira vez ao 7º continente, ele também caiu nesse truque. Se não tivesse encontrado um Per gravemente ferido naquele momento, teria morrido pelas mãos da flor sandorico. Foi porque ele havia encontrado Per naquele momento que, para sobreviver, a Cássia começou a comer Per. Da mesma forma, para sobreviver, o grupo Per começou a se alimentar de acácias. Pode-se dizer que a flor sandorico foi a causa de todo o incidente. Sem ela, pelo menos por um curto período, o Nitro Azul não teria descoberto o Nel no corpo de Acácia. A flor sandorico era realmente poderosa. Toriko e os outros foram atingidos por uma versão enfraquecida da flor sandorico lançada por Kaká e quase morreram. Então essa coisa era muito perigosa. Jiro e Setsuno já tinham visto outras criaturas morrerem pelas mãos da flor sandorico. Eu também já ouvi falar disso. É muito perigoso, mesmo no mundo gourmet. Como membro do Biótopo Zero, Tinshinshin também conhecia alguns dos perigos do mundo gourmet. O nível de perigo da flor sandorico era muito alto. Felizmente só existia no 7º continente. E contanto que você se mantivesse afastado, não precisava se preocupar em ser atingido. Então por que a sorte culinária de Yuki nos levou a parar? A vovó Ayami perguntou, demonstrando certa confusão. Não sei. Parece que precisamos descer e dar uma boa olhada. Jiro disse. Não estava claro o que estava acontecendo lá embaixo, mas eles simplesmente precisavam descer e descobrir. Afinal, a sorte gastronômica de Yuki era bastante poderosa, então devia haver algo de bom ali. Não preciso descer e procurar. O ingrediente que minha sorte gastronômica está me guiando a encontrar é isto. Yuki disse, apontando para a flor sandorico. A flor sandorico? Espera. Setsuno também reagiu imediatamente. Logicamente, a flor sandorico não poderia ser um ingrediente, pois nenhuma criatura jamais a havia comido. A simples aproximação da planta já liberava seu pólen mortal, morte em segundos. Que tipo de criatura seria capaz de consumi-la? E se o pólen por si só era tão letal, quão tóxica seria a fruta em si? Mas pensando bem, existem situações semelhantes na natureza. O pólen pode ser a forma que a flor sandorico encontrou para se proteger. Muitos ingredientes eram assim. Mas se você quiser comer isso, ainda precisa resolver o problema do pólen, certo? Nós não temos nada parecido. Jiro disse. Se você quisesse comer a flor sandorico, teria que resolver o problema do pólen. Pouquíssimas pessoas no mundo humano conseguiam chegar ao 7º continente, e era fácil morrer se você se aproximasse da flor sandorico. Então, ninguém teve coragem de estudar isso e obviamente não havia antídoto. Somente os Nitro Azuis que não temiam a morte, contanto que entrassem em estado de animação suspensa, alguém poderia reanimá-los, estudaram e desenvolveram um antídoto. Não é tão difícil. O antídoto é a própria fruta. Contanto que você coma o fruto da flor sandorico, você pode resolver o problema do pólen. E o que disse? O 7º continente era um continente relativamente árido em comparação com os muitos continentes. E devido à má administração das tribos de macacos, as criaturas de nível inferior neste continente viviam em constante estado de fome. Foi por isso que Toriko e os outros foram atacados quando chegaram na história original. Eles foram tratados como comida. O 7º continente administrado pelas tribos de macacos tinha uma regra. O direito de caçar estava nas mãos dos gestores da área. Só era permitido caçar com a autorização deles. Caso contrário, a caça era considerada uma violação da vontade do gestor da área. Uma vez desobedecida a ordem, a única coisa que lhes restava era a pena de morte. Na história original, depois que aqueles macacos desobedeceram a ordem, com exceção de um, todos os outros optaram por cometer suicídio. Deixar os macacos no comando foi realmente ridículo. Um continente perfeitamente bom havia se tornado assim. A existência da flor sandorico foi, na verdade, um ato de equilíbrio para o continente. O 7º continente era relativamente escasso em ingredientes, então a terra deu origem a uma fonte de alimento como a flor sandorico, que era incrivelmente fácil de cultivar e tinha uma alta taxa de sobrevivência. Tal ingrediente deveria ter sido a salvação do 7º continente, mas por ser um ingrediente de preparação especial, veio acompanhado de seu pólen mortal. Foi, sem dúvida, uma reviravolta bizarra do destino. É tão simples assim? Todos perguntaram, ainda um pouco atonitos após ouvirem a explicação de Yuki. Simples? De jeito nenhum. Esse pólen mortal é suficiente para matar qualquer criatura viva. As criaturas do 7º continente até mesmo gravaram o medo da flor sandorico diretamente em seus genes. Yuki balançou a cabeça. Pode parecer simples, mas sem ouvir a voz do ingrediente, nenhuma criatura ousaria comê-lo. Afinal, só de chegar perto já significava morte. Quem pensaria em comer uma coisa dessas? Era por isso que a flor sandorico era chamada de ingrediente especial para preparações. Embora a solução fosse simples, encontrá-la foi muito difícil. É verdade. Todos assentiram com a cabeça. Depois disso, o grupo começou a provar a flor sandorico. Embora inevitavelmente fossem atingidos pelo pólen no início, contanto que fossem rápidos o suficiente e comessem a flor num instante, poderiam se curar. Assim, embora todos tenham derramado algumas lágrimas no início, o efeito foi imediatamente neutralizado. É realmente um ingrediente excelente. E depois de comê-lo, você não precisa mais se preocupar com o pólen. Não consigo acreditar que uma criatura que aterrorizou o mundo inteiro por tanto tempo seja, na verdade, uma iguaria. A visão de todos sobre a flor sandorico havia mudado. O sabor era irresistível. Enquanto a saboreavam, as inúmeras flores sandorico começaram a brilhar repentinamente.
Então, Yuki sentiu claramente os nutrientes da terra convergindo para uma única flor Sandorico. Logo, uma enorme flor Sandorico apareceu. Seu tamanho era centenas de vezes maior que o dos outros. O que está acontecendo agora? Todos ficaram um pouco perplexos com essa cena. Esta é a gratidão do ingrediente. Consigo ouvi-lo claramente me agradecendo. Yuki disse. Todos os ingredientes do mundo de Toriko desejavam ser consumidos. A flor Sandorico não era exceção. Mas, devido ao seu pólen, jamais havia sido comida por qualquer criatura. Nesta era da gastronomia requintada, em que todos os ingredientes anseiam ser consumidos, o fato de um deles nunca ter sido comido era uma tragédia. Poderíamos dizer que a flor Sandorico foi ainda mais trágica que o pássaro bilhão. Afinal, o pássaro bilhão ao menos fora devorado por outras criaturas, mas a flor Sandorico não. Assim, Yuki havia justificado a flor Sandorico. Contanto que a notícia se espalhasse, outras criaturas naturalmente a comeriam. A flor Sandorico agora agradecia a Yuki, agradecendo-lhe por poder ouvir sua voz, agradecendo-lhe por tê-la vindicado. Nesse instante, inúmeras correntes de energia convergiram para uma única flor Sandorico. Normalmente, comer uma flor Sandorico não aumentaria o nível das células, mas agora era diferente. A flor Sandorico aprimorada foi suficiente para ativar as células gourmet de Yuki mais uma vez. E de fato, após comer o ingrediente, Yuki descobriu que suas células gourmet haviam sido ativadas. Todos os outros, com exceção de Jiro, incluindo Setsuno, também tiveram suas células gourmet ativadas. Desta vez, foi graças ao Sr. Yuki que nossas células gourmet foram ativadas. Tenshinhan disse com certa gratidão. No nível deles, ativar as células gourmet não era tão fácil. Não que as células gourmet fossem tão fortes, mas sim porque os ingredientes eram muito difíceis de obter. Nem todos eram alunos de Acácia. Muitas pessoas não conseguiam obter esses ingredientes, e portanto, não conseguiam ativar suas células gourmet rapidamente. Mas agora, por causa de Yuki, as células gourmet de Tenshinhan e dos outros se ativaram 2 vezes seguidas. Uma vez por causa do AR e outra por causa da flor Sandorico. Quanto à carne de concha demoníaca, Yuki ainda não a havia retirado. Mesmo assim, suas células gourmet haviam sido ativadas 2 vezes, e sua força havia aumentado consideravelmente. Em um lugar como o mundo gourmet, um aumento de força era uma grande vantagem. Então Tenshinhan estava muito grato a Yuki. Não precisa agradecer, Yuki disse com um sorriso. Ele não se importava com essas coisas. O AR que ele deu a Tenshinhan e aos outros veio de Ishiryu. Quanto à flor Sandorico, foi simplesmente uma questão de todos receberem uma parte. A maior parte ainda era dele. Mesmo que desse uma parte a outros, seria apenas uma pequena porção. Mas fazer isso já era o suficiente. Afinal, nem todos eram como Ishiryu e Toriko. A maioria das pessoas pensava primeiro em si mesma. Yuki não foi exceção. Capítulo 213. Após todos terminarem de comer a flor Sandorico, eles partiram novamente. Desta vez, não havia obstáculos para atravessar o 7º continente. Em breve, o grupo chegou ao 6º continente. No entanto, após chegarem ao 6º continente, eles não puderam mais voar em grandes altitudes, pois o céu do 6º continente era uma zona proibida. O céu do 6º continente estava repleto de inúmeros tornados. Uma vez dentro dele, você seria despedaçado. Embora eu já tenha ouvido dizer que o céu do 6º continente é uma zona proibida, isto é perigoso demais. Tenshinhan tinha uma gota de suor frio na testa enquanto olhava para a cena no céu. Tudo isso graças ao Rei Serpente e ao Rei Baleia daquela época. Eles lutaram no 6º continente. O tornado-mãe no céu foi deixado pelo Rei Serpente. Quanto ao Mar Revolto, esse foi deixado pelo Rei Baleia. Jiro disse. As batalhas entre os 8 reis tiveram um impacto muito grande, e o impacto de batalhas equilibradas foi ainda maior. Sua batalha contra o Rei Cavalo fora curta, e ele praticamente o derrotara, mas ainda assim quase destruíra o 8º continente. Embora ele tivesse usado o grande golpe para impedir a divisão, toda a colina do pesadelo havia sido quase reduzida a ruínas. Os habitantes do mundo da comida hexagonal provavelmente ficariam ocupados por um tempo, precisando replantar um grande número de árvores aéreas. Mas isso também foi uma coisa boa. O prestígio deles junto ao Rei dos Cavalos havia melhorado bastante, e com o plantio de um grande número de árvores do ar, eles inevitavelmente seriam ainda mais valorizados pelo Rei dos Cavalos. A batalha entre o Rei Baleia e o Rei Serpente, devido à sua grande extensão e forças semelhantes, resultou nesta situação. Nos mares do 6º continente, as correntes turbulentas chegaram a fazer com que algumas ilhas se movessem em alta velocidade na água. As ilhas se moviam como trens de alta velocidade, fazendo os olhos se arregalarem. O ambiente aqui é muito hostil. A velocidade desta correnteza, um momento de descuido e você será esmagado instantaneamente. Nono não pôde deixar de dizer, ao observar a velocidade assustadora da correnteza. Mas, enquanto todos observavam, uma ilha muito especial surgiu no mar. Nela, uma criatura pescava. Essa criatura era, naturalmente, um dos sábios do sabor do nitro vermelho, o chefe dourado Gigi. Gigi era o mais poderoso dos 3 sábios dos sabores. O livro A Pirâmide Gourmet no Mundo Humano foi escrito por ele. Além disso, ele também descobriu os métodos de preparo desses ingredientes. Embora os métodos de preparo de Gigi não pudessem ser considerados os mais corretos ou eficientes, a preparação do menu degustação completo do Acácia foi incrivelmente difícil. O fato de Gigi ter conseguido pesquisar tudo isso sem ouvir a voz dos ingredientes já era algo incrível. A pessoa que vai nos buscar está aqui. Vamos! Jiro não ficou surpreso ao ver Gigi. Afinal, ele já havia cumprimentado Ishiryu antes. E o próprio Yuki havia feito um grande favor a Don Slime, era normal que alguém viesse buscá-los. O grupo não encontrou nenhuma fera feroz em sua jornada. A fera de nível 1600 que havia aparecido na história original não deu as caras.
O grupo se encontrou com Gigi sem problemas. O monstro de acampamento de Gigi também era uma concha gigante juvenil. Finalmente você chegou. Está um pouco atrasado do que eu pensava. Teve algum problema? Bem, deixe-me apresentar. Meu nome é Gigi. Sou o guia que o levará ao grelhado azul. Gigi disse com um sorriso ao ver o grupo. Para os presentes, embora o ambiente ao redor fosse hostil, isso não os afetou. Enfrentamos um pequeno contratempo no caminho. Giro e Gigi se conheciam naturalmente. Afinal, a concha gigante juvenil de Yuki havia sido obtida aqui antes. A flor Sandorico é comestível? Isso é incrível. Nesse instante, Gigi ficou tão chocado que abriu os olhos imediatamente. Essa ação deixou Tinchinchin, Nono e os outros um tanto sem palavras. Antes, Gigi usava óculos de sol na testa bem em cima dos olhos. Por isso, todos pensaram que ele os estava usando para cobrir os olhos. Mas, na verdade, ele estava com os olhos fechados. Como seus olhos estavam fechados, os óculos de sol que estavam em sua testa pareciam estar sobre os olhos. Só quando ele abriu os olhos é que todos viram o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o olhar de Gigi percorreu todos e então parou diretamente em Yuki. Que célula gourmet estranha. Nem consigo ver as informações do demônio do apetite no seu corpo. Nesse momento, Gigi ficou muito surpreso. Seus olhos estavam muito expressivos. Na história original, depois que Toriko e os outros chegaram aqui, Gigi percebeu a presença dos demônios do apetite em seus corpos, e os agrupou de acordo com suas situações específicas. O eclipse solar gourmet estava se aproximando cada vez mais. Se eles continuassem agindo em conjunto para capturar um ingrediente, os outros ingredientes certamente não seriam capturados. Os fatos comprovaram que Gigi estava de fato correta. Os outros haviam capturado diversos ingredientes sucessivamente. Dessa forma, eles podiam consumir esses ingredientes e ficar mais fortes no último momento. Se Gigi não estivesse lá naquele momento, a batalha teria terminado antes mesmo de começar. Mas as células gourmet de Yuki foram produzidas pelo sistema, então Gigi não conseguia enxergar através delas. Mesmo que Yuki tivesse replicado o Lodudon, Gigi não conseguiria ver. Era a primeira vez que Gigi se deparava com uma situação dessas, então ele estava muito perplexo. Isso deve ser uma coisa boa para mim, certo? Yuki disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Gigi ficou atônito por um momento, mas depois sorriu e assentiu. De fato, as células gourmet de uma pessoa eram essenciais. Ser intransponível era o ideal. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ainda temos que ir ao grelhado azul. Eles já prepararam uma cerimônia de boas-vindas por lá. Gigi disse com um sorriso. Desta vez, o grelhado azul preparou uma cerimônia de boas-vindas. Sob a liderança de Gigi, as duas conchas gigantes juvenis começaram a mergulhar rapidamente. Depois de atingirem uma certa profundidade, o ambiente ficou completamente escuro. Não consigo ver nada com clareza, mas sinto claramente que há muitas criaturas poderosas por perto. Nono disse. Ela não conseguia ver nada agora, mas Yuki enxergava com muita clareza. Afinal, sua visão era bastante aguçada. Nesse ambiente escuro, Yuki conseguia ver tudo ao seu redor com clareza. Mas logo em seguida, uma luz brilhante apareceu diante de todos. Como assim? Nem chegamos à área central, e o rio Poeira Estelar já apareceu. Gigi exclamou novamente ao ver essa cena. O rio Poeira Estelar? O que é isso? Perguntou a vovó Tio, um tanto confusa. Embora tivesse boa força, ela não havia entrado no mundo gourmet muitas vezes. Afinal, com sua força limitada, ela havia entrado no mundo gourmet muito poucas vezes. Isso é formado pelas substâncias dispersas dos restos de Another. Setsuna explicou. Não, desta vez não são apenas alevinos. Esta escama é claramente a marca deixada por um peixe adulto. Tudo por causa da sorte gastronômica do Sr. Yuki. A sua sorte com comida é muito forte. Gigi também viu a sorte gastronômica de Yuki. Com tal grau de sorte gastronômica, era possível explicar por que tal coisa havia acontecido. O rio Poeira Estelar só aparecia para aqueles com imensa sorte gastronômica. A de Yuki era de outro nível, então Gigi sabia que presenciar tal espetáculo era inteiramente graças a ele. Este rio não estava aqui quando eu fui embora, o que significa que ele acabou de se formar. Há outro rio adulto por perto. Uma pena que encontrar um desses no mundo real seja completamente inútil. Gigi balançou a cabeça. O rio Poeira Estelar indicava a presença de Another adulto, mas encontrar um ali era um beco sem saída. Por quê? Não estamos aqui para outra coisa? Por que isso é inútil? Nono perguntou, confuso. É simples. Preparar Another leva um tempo incrivelmente longo. Ouvi dizer que é impossível cozinhá-lo no mundo real. Setsuno deu sua opinião. Ela sabia algumas coisas sobre o assunto. É verdade. Se você tentar cozinhar Another prato assim no mundo real, você morrerá de velhice antes de terminá-lo. Gigi assentiu com a cabeça em concordância. Então, quanto tempo leva para cozinhar Another? Tinchinchin perguntou, completamente perplexo. O tempo de cozimento parecia um tanto absurdo. Muito tempo. Você deveria saber que o tempo total necessário para cozinhar outra pessoa é de 600 mil anos. Quando Gigi mencionou aquele número, todos os presentes, com exceção de Yuki, Setsuno e Jiro, ficaram completamente boquiabertos. Espera aí, você disse 1000. Você quis dizer 60 anos? Vovó Tio não conseguiu se conter e argumentou. 600 mil anos. Que tipo de conceito era esse? Mesmo que uma pessoa vivesse 100 anos, seriam necessárias 6.000 gerações para terminar. Era um absurdo. Não, eu não me expressei mal. São 600 mil anos. É por isso que você precisa ir ao mundo das almas para prepará-lo. No mundo das almas, o fluxo do tempo é completamente diferente do mundo exterior, e você só poderá suportá-lo entrando no mundo das almas como uma alma.
Gigi explicou. Entendo. Então é por isso que temos que entrar no mundo das almas? Vovó Tio assentiu com a cabeça. Ela sabia que eles precisavam entrar no mundo das almas, mas não sabia o motivo específico. Ela estava mais concentrada em encontrar seu filho. Mesmo assim, passar 600 mil anos no mundo das almas é uma perspectiva aterradora. Xinxin disse com uma expressão séria. 600 mil anos era uma experiência subjetiva. Embora possa não parecer tanto tempo no mundo exterior, para aqueles no mundo das almas, eram 600 mil anos muito reais de tempo subjetivo. Não, Yuki disse, apontando para a janela. Naquele instante, todos olharam na direção que ele apontava e viram uma enorme cabeça de peixe aparecer na janela. De acordo com o método de preparação original, capturar Another animal levaria 10 mil anos para esgotá-lo. Mas agora, isso é completamente desnecessário. Yuki disse, olhando para o gigante adulto Another do lado de fora da janela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 214. É um adulto, Another, e foi atraído por você. Dessa vez, Gigi ficou verdadeiramente atônito. Ele já havia se chocado antes, mas não a esse ponto. Agora, ele estava genuinamente perplexo, completamente aterrorizado com a situação de Yuki. Isso mesmo. E eu também ouvi a voz do ingrediente. De acordo com o método que eu vi, o tempo de cozimento pode ser reduzido de 600 mil anos para cerca de 60 anos. Yuki assentiu com a cabeça e informou a todos o tempo necessário para os preparativos. Na verdade, a maior parte desse tempo foi apenas esperando a carne de outra se acomodar lentamente. Caso contrário, com a velocidade de Yuki, naturalmente não demoraria tanto. Ao ouvir as palavras de Yuki, todos ficaram agradavelmente surpresos, mas também um pouco sem palavras. Como esperado, os próprios ingredientes sabem como ser cozidos. Vocês, humanos, são verdadeiramente abençoados. Eu vivi neste mundo por tanto tempo, e nunca vi ninguém que consiga ouvir as vozes desses ingredientes. Gigi não conseguiu conter um suspiro. Para ele, a humanidade era uma raça milagrosa. Embora a grande maioria dos humanos fosse muito frágil, milagres sempre podiam surgir entre eles. Acácia e Froese, os alunos de Acácia, e agora Yuki, todos eles eram milagres nascidos da humanidade. Esses milagres eram algo que nem mesmo eles, os Nitro, poderiam esperar alcançar. Uma criatura poderosa está se aproximando. Assim que Gigi suspirou, Yuki e Jiro falaram ao mesmo tempo. No instante em que suas vozes se calaram, a criatura gigante apareceu ao lado do jovem concha gigante. Ao mesmo tempo, o Another adulto do lado de fora da janela da concha gigante juvenil também desapareceu instantaneamente. Capturar um Another adulto pela força bruta era quase impossível, pois essa criatura se movia na velocidade da luz. Sim, embora parecesse incrível, Another poderia de fato se mover na velocidade da luz. Ao mesmo tempo, o monstro enorme apareceu ao lado da concha gigante jovem. É uma das 7 feras, a tartaruga Rei Pandora. Ela deve ter sido atraída pela outra adulta. Gigi reconheceu imediatamente a identidade da outra pessoa. A governante do 6º continente, uma das 7 criaturas muito especiais, a tartaruga Rei Pandora, com um nível de captura de 4.810. Embora não tão alto quanto os mais de 6.000 dos 8 reis, esse nível era muito raro até mesmo no mundo gourmet. Espere, há outras presenças se aproximando. Yuki o lembrou. Ele havia sentido outras presenças. Então, mais alguns gigantes apareceram perto deles. Esses gigantes eram o Rei Tubarão, o Rei Coral, o Rei Escama, o Rei Polvo e o Rei do Mar, incluindo a Rainha Tartaruga Pandora. 6 das 7 feras haviam chegado. Quanto ao Rei das Conchas, o motivo de ele não ter vindo era porque havia sido domesticado por Dom Slime há muito tempo, e seu tamanho era grande demais para ser movido com facilidade. Assim, 6 das 7 bestas haviam chegado. Todas as 7 feras, exceto o Rei Concha, estão aqui. Isso é incrível. Mas com o Another adulto aparecendo aqui, não é tão estranho assim, não é? Gigi disse, olhando para as 7 feras reunidas. Ele ainda estava bastante calmo. Embora sua força não fosse tão grande, ele ainda poderia sobreviver nas mãos das 7 feras. Além disso, Jiro estava aqui. A força de Jiro era suficiente para esmagar as 7 feras, então ele não entrou em pânico de forma alguma. Acho que agora não é o momento para falar sobre isso. Não deveríamos estar correndo? Vovó Ayami não pôde deixar de comentar. Ela não entendia por que aquelas pessoas conseguiam ser tão calmas. Só podia dizer que nunca tinha visto Jiro em ação, então não fazia ideia de quão assustador ele era. Se Jiro quisesse, ele poderia ter derrotado esses 6 gigantes com um único golpe. Isso mesmo, está na hora de voltar. Que as 7 feras se reúnam aqui. Dito isso, ele ordenou que as 2 conchas gigantes juvenis se dirigissem para o Triângulo Negro no Mar Escuro. Mas assim que as conchas gigantes jovens se moveram, as 7 feras as descobriram. No entanto, seus corpos principais eram muito grandes, e as conchas gigantes jovens eram muito rápidas, então foi difícil para seus corpos principais alcançá-las. Mas eles também tinham seus próprios métodos que consistiam em separar uma parte de si mesmos. Assim como na história original, quando o Rei Coral se separou para perseguir Komatsu e os outros. O que está acontecendo? Por que as 7 bestas estão enviando seus corpos divididos para nos perseguir? Essa foi a primeira vez que Gigi se deparou com uma situação assim. É improvável que um humano se desse ao trabalho de pisar em todas as formigas que visse, mas se 6 pessoas fizessem isso em sequência, as chances seriam astronômicas. As 7 feras estavam na mesma situação agora. 6 delas haviam separado partes de si mesmas para perseguir o grupo de Yuki. Essa cena foi muito anormal. Gigi percebeu que seu entendimento desse mundo ainda era muito limitado. Caso contrário, tal cena não teria ocorrido.
Chefe Gigi, se bem me lembro, para forjar os utensílios de cozinha de ouro, você precisa de matéria-prima dourada, certo? Yuki disse. Na verdade, eles não precisaram dos utensílios de cozinha dourados para ir ao mundo das almas desta vez. O motivo pelo qual precisaram usar os utensílios de cozinha dourados foi porque os utensílios de cozinha normais, depois de entrarem no mundo das almas, seriam afetados pelo tempo. Com um tempo de cozimento de 600 mil anos, utensílios de cozinha feitos de outros materiais já teriam sido descartados muito antes disso. Assim, Gigi criou os utensílios de cozinha dourados. Os utensílios de ouro foram forjados a partir do material dourado das 7 bestas. O tempo não deixou marcas nos utensílios de ouro. Portanto, esqueça 600 mil anos. Mesmo 6 milhões de anos, 60 milhões de anos, os utensílios de ouro não se deteriorariam com o tempo. Mas agora que Yuki ouvirá a voz do ingrediente e reduzira o tempo para cerca de 60 anos, esse período era muito longo para uma pessoa normal. Utensílios de cozinha comuns, após 65 anos, estariam praticamente inutilizáveis. Mas ninguém ali presente tinha uma vida simples. Os utensílios de cozinha que tinham em mãos, esqueçam 60 anos, mesmo 600 anos não seriam problema algum. Assim, os utensílios de cozinha dourados necessários na história original não eram mais necessários. Mas agora, Yuki descobriu que os corpos divididos das 7 feras que os perseguiam continham quantidades variadas de materiais. Esses materiais eram os necessários para forjar os utensílios de cozinha dourados. Isso mesmo, você está perguntando isso. Espere, todos esses são materiais de ouro? Gigi de repente percebeu os materiais dourados nos corpos divididos das 7 bestas que os perseguiam. Geralmente era muito difícil obter materiais dourados. Primeiro, você precisava se aproximar das 7 feras. Como seres poderosos, aproximar-se delas não era tarefa fácil. Então, você precisava dos monstros de acampamento com corpos infantis, criados a partir das partes das 7 feras. Esses monstros de acampamento com corpos infantis podiam se aproximar facilmente das 7 feras sem serem descobertos. Depois, havia a questão de obter os materiais. Era preciso retirar os materiais aos poucos, sem poder soltá-los no meio do processo. Pode não parecer difícil, mas a chave era o fluxo do tempo. O tempo em seus corpos era caótico. Dentro da concha gigante, que era a grelha azul, o fluxo do tempo era 60 vezes mais lento do que no mundo exterior. 1 minuto na grelha azul equivalia a apenas 1 segundo lá fora. Além da concha gigante, o fluxo do tempo nas outras 7 bestas era 10 vezes mais rápido, o que correspondia a 600 vezes o fluxo do tempo normal. Na história original, Aimaru e os outros passaram 10 anos nos corpos das 7 bestas para recuperar os materiais. Naquela época, eles nem sabiam quanto tempo ainda teriam que ficar. Era como uma corrida sem fim à vista. Você nem sabia quando aquilo ia terminar. Mas Aimaru e os outros ainda assim conseguiram. Só se podia dizer que esses cavaleiros gourmet eram realmente incríveis. Mas agora não era tão problemático. Os materiais dourados foram entregues diretamente na porta deles. Todos olharam para Yuki. Sem dúvida, isso deve ser devido à sua sorte com a comida. Afinal, só a sorte gastronômica de Yuki poderia realizar algo tão absurdamente poderoso. As 7 feras literalmente entregaram os materiais dourados bem na porta deles. Claro, esses corpos divididos seriam catastróficos para pessoas normais, como um desastre natural ambulante. Mas para Yuki e os outros, eles poderiam eliminá-los com um simples movimento de pulso. Agora, nada do que acontece me surpreenderia. Gigi não pôde deixar de balançar a cabeça. Desde que conheceu Yuki, as coisas que presenciou em tão pouco tempo deixaram sem palavras. Mas independentemente do que acontecesse, isso era uma coisa boa. Assim, sem mais nem menos, com alguns corpos separados, o grupo chegou rapidamente à concha gigante. Graças à sorte gastronômica de Yuki, o rio Poeira Estelar se abriu bem em frente à concha gigante. Gigi estava realmente com inveja. Com tanta sorte na gastronomia, desde que você tivesse um pouco de influência no mundo da culinária, você poderia ir aonde quisesse sem se preocupar com nada. O grupo chegou à concha gigante. A concha gigante percebeu a presença de Gigi e abriu sua porta imediatamente. Será este o rei das conchas? É grande demais. Mesmo com a luz do rio Poeira Estelar, não consigo ver o quão grande ele é. Todos disseram isso, olhando para a concha gigante à sua frente. A área da concha gigante é superior a 10 milhões de quilômetros quadrados. A maior criatura do mundo gourmet é a concha gigante? Gigi apresentou a concha gigante. Na verdade, em termos de altura, o rei serpente deveria ser o mais alto. Afinal, sua altura chegava a 220 mil quilômetros. Mas em termos de volume, a concha gigante ainda era maior. Quando todos entraram na concha gigante, os poucos corpos divididos atrás deles correram para dentro. Essa sensação de estar sendo servido era realmente muito boa. Após o concha gigante juvenil emergir, Yuki também usou o golpe no momento em que eles saltaram. Capítulo 215. Não era para estarmos recebendo convidados importantes? Porque também há corpos divididos das 7 feras aqui. E tantos deles, parece que todos, exceto o rei das conchas, estão aqui. Um dos 5 cozinheiros de 10 conchas comentou, surpreso com a visão das criaturas inconscientes. Os 5 cozinheiros de 10 conchas eram os governantes supremos do grelhado azul, perdendo apenas para o próprio Dom Slime. Mas desta vez, até eles haviam sido enviados por Dom Slime para dar as boas-vindas a Yuki. Era um sinal claro de quanto Dom Slime valorizava sua chegada, e o que havia sido de grande ajuda para ele. Dom Slime passou a considerar Ishiryu mais importante do que ele próprio. Nesse contexto, o fato de Yuki ter salvado Ishiryu fez dele um salvador, e isso seria um eufemismo. Foi por isso que Dom Slime tinha Yuki em tão alta estima, concedendo-lhe as mais altas honrarias possíveis.
Afinal, esta nação havia sido construída por Dom Slime, tudo aqui era graças a ele. As pessoas daqui tinham fragmentos de Dom Slime dentro de si, então inevitavelmente o obedeceriam. Mesmo que Dom Slime exigisse suas vidas, elas não poderiam recusar. Assim, até mesmo 5 cozinheiros de 10 Shell foram chamados para dar as boas-vindas a Yuki. Descobriremos em breve. Mas, pessoal, controlem suas atitudes. Entre os convidados que chegam desta vez há um peso pesado comparável a Ishiryu, e alguém a quem Dom Slime deve muito. Azarude se pronunciou. Embora não fosse o mais velho entre os 5 cozinheiros de 10 conchas, ele era o mais capaz. E o mais importante, o grupo que chegou desta vez estava repleto de figuras importantes. Não apenas Yuki, mas também uma potência com força comparável à de Ishiryu, o mestre da derrubada Jiro. Foi isso que Dom Slime lhes disse. Embora em uma luta real o Ishiryu totalmente descontrolado estivesse destinado a ser o mais forte, para o povo do grelhado azul, não havia diferença real. Tanto Ishiryu quanto Jiro poderiam matá-los facilmente. Todos entenderam isso, mas Azarude sabia que muitas das pessoas ali eram monstros antigos, então, para evitar que causassem problemas, ele ainda assim deu um lembrete. Não precisa nos lembrar dessas coisas. Sabemos o que é importante. Os outros também assentiram com a cabeça. Em breve, as pessoas da jovem concha gigante saíram. Se bem me lembro, esta concha gigante jovem é aquela que Gigi cuidou antes, certo? Disseram que era um presente para alguma figura importante. Não esperava que aparecesse aqui agora. O grupo percebeu o que estava acontecendo quando avistou as 2 conchas gigantes jovens. Todos bem-vindos ao grelhado azul. Após ver Yuki e os outros desembarcarem, Azarude liderou a recepção. Nesse mesmo instante, uma grande quantidade de fogos de artifício explodiu no ar. Yuki ficou um pouco sem palavras. Dom Slime realmente se esforçou muito para recebê-lo. Se ele não soubesse da situação do grelhado azul, talvez não tivesse dado muita importância. Mas agora Dom Slime tinha até enviado 5 cozinheiros de 10 Shell, o que demonstrava o esforço dedicado a essa recepção. Yuki também trocou algumas palavras com os membros do grupo 5 cozinheiros de 10 Shell. Depois disso, Yuki conheceu o diretor Amor e os outros. O diretor Amor era o diretor da prisão Mel. Ela era uma pessoa muito baixa com aparência infantil, mas controlava o poder dos hormônios. Na história original, o guarda Amor e os outros ficaram gravemente feridos na grande batalha no Sexto Continente. Em seu estado extremamente debilitado, seus corpos foram possuídos por espíritos alimentares. Mesmo depois da chegada dos habitantes do mundo humano, eles ainda se encontravam possuídos. Foi só depois que Komatsu preparou Another prato que a infinita delícia preencheu o mundo das almas, fazendo com que todas as almas se lembrassem coletivamente de quem eram. Assim, a grande maioria dos espíritos alimentares desistiu de possuir os corpos de outros e escolheu a morte. Assim como Azarude, após se lembrar de quem era, ele imediatamente escolheu deixar Dom Slime possuir seu corpo. As pessoas sempre esperam viver mais tempo, mas quando sua expectativa de vida chega a um certo ponto, isso se torna uma tragédia. Ver seus entes queridos morrerem diante deles, ver seus parentes morrerem diante deles? Ao se despedirem de seus parentes um a um, quantas pessoas conseguiriam suportar tal situação? Os seres humanos são criaturas emocionais. Uma vez ocorrida essa situação, uma longa vida se torna um grilhão, uma maldição. Assim, essas pessoas que se lembravam de quem eram, a grande maioria escolheu a morte porque não suportava a dor de continuar vivendo. O grupo logo chegou à residência deles. Depois disso, Yuki também contou a todos o seu plano. Você quer entrar primeiro no mundo das almas? Por quê? Gigi ficou muito surpreso ao saber que Yuki queria entrar primeiro no mundo das almas. O mundo das almas era muito perigoso. Se você permanecesse lá por muito tempo, seria lentamente consumido e perderia a si mesmo. Quase todos que retornavam do mundo das almas haviam esquecido quem eram. É claro, a menos que eles retornassem em um período extremamente curto de tempo, como a mãe e o filho que Komatsu conheceu na história original. Aquela mãe era muito poderosa. Depois de ser consumida como uma ferramenta, ela retornou em um período extremamente curto e retomou o controle de seu próprio corpo. Mesmo assim, o mundo das almas teve um grande impacto sobre ela, de modo que ela gradualmente se perdeu. Tenho minhas próprias ideias. Depois que eu voltar, podemos começar a preparar Another prato. Para vocês, provavelmente só ficarei ausente por um tempo. Yuki disse. Ao entrar no mundo das almas, mesmo que permanecesse lá por 100 anos, apenas um instante se passaria no mundo exterior. Yuki desejava entrar no mundo das almas para treinar sua própria alma. Dessa forma, ele não só poderia fortalecer sua alma, como também aprimorar suas habilidades culinárias. Após o discurso de Yuki, embora todos tentassem persuadi-lo, a decisão que ele havia tomado não seria tão fácil de mudar. Assim, no fim, Yuki decidiu ir sozinho para o mundo das almas. Quanto à possibilidade de se perder no mundo das almas, Yuki não podia garantir, mas acreditava que conseguiria permanecer lá por um período e retornar por outro. Ninguém que havia entrado na história original se perdeu. Yuki não se considerava mais fraco do que eles. No fim, Jiro usou o golpe baixo em Yuki. Afinal, eles não tinham comido o pé, então só podiam usar esse método para sair de seus corpos. Após deixar seu corpo, o corpo de Yuki foi selado em um recipiente especial. Nesse recipiente, seu corpo podia evitar ser invadido por outros espíritos alimentares. A propósito, por que você não optou por comer pé antes de vir? Por que você precisa usar esse método? Gigi perguntou, demonstrando certa confusão. Alguns pratos do menu completo do Acácia precisavam ser degustados em ordem, Pear e Another eram assim. Logicamente, se você não comesse Pear, não poderia entrar no mundo das almas. Mas agora Yuki havia usado essa abordagem não convencional. Mesmo assim, Gigi estava perplexo com o fato de o grupo de Yuki ter optado por pular o Pear completamente e ir direto para o Another.
Claro, o Rei Macaco era incrivelmente forte, e obter o pé dele seria difícil, mas Jiro fazia parte da equipe. Para alguém como Jiro, capturar o pé não deveria ser tão difícil. Devido ao efeito do pé, depois de comer pé, você mudará de gênero. Isso é algo que não posso aceitar, então ignorei o pé e vim capturar a Nodder primeiro. Quanto ao pé, verei se há uma maneira de resolvê-lo mais tarde. E o que disse? Nesse momento, ele já estava no estado de espírito da comida. Mas ele ainda não havia entrado no mundo das almas, então não era um problema para ele se comunicar com Gigi agora. Quanto aos outros, eles não conseguiam vê-lo. Porque para ver um espírito da comida, era preciso comer pé. As pessoas ali, com exceção de Gigi, não tinham comido pé, então apenas Gigi podia ver Yuki e se comunicar com ele. Então é por causa disso. Gigi ficou um pouco perplexo ao ouvir isso. Ele realmente não esperava que alguém se recusasse a comer pé por um motivo desses. A mudança de gênero não era um problema para Gigi. Afinal, a raça Nitro, fossem os Nitro vermelhos ou os Nitro azuis, eram movidos pelo apetite. O apetite não tinha gênero, então não existia mudança de gênero. Na verdade, mesmo que outros humanos soubessem que o pé podia fazer as pessoas mudarem de sexo, eles o beberiam sem hesitar. Afinal, essa mudança de sexo não era permanente. Mas para Yuki foi muito constrangedor, então ele decidiu esperar até ter uma maneira de alterar o ingrediente antes de lidar com a pé. Por agora, era melhor capturar outra imagem honesta. Talvez não seja importante para você, mas é muito importante para mim. Yuki balançou a cabeça negativamente. Ele conseguia entender a confusão de Gigi. Afinal, quando ele tomou essa decisão, até Jiro e os outros o olharam de forma estranha. Na opinião deles, ninguém resistiria ao menu completo do Acácia. Mas Yuki resistiu, e por um motivo muito específico. Os pensamentos de vocês, humanos, às vezes são realmente estranhos. Vamos, eu os levarei ao portão que dá acesso ao mundo das almas. Capítulo 216. Com isso, Gigi levou o espírito da comida de Yuki até o local do portão. Esta também era a área de preparo do menu completo da Acácia. Mas a quantidade era muito pequena, pois quase todos os ingredientes foram replicados por Dom Slime com suas próprias células. Replicar ingredientes como os do menu completo da Acácia, e ainda por cima em estado de morte, aumentava exponencialmente a dificuldade. Dom Slime também se esforçou bastante para replicá-los. Mas simplesmente replicá-los não era suficiente. Eles também precisavam ser cozidos. Mas cozinhar God era incrivelmente difícil. Mesmo que fosse apenas um remanescente de seu antigo eu, o desafio ainda era imenso. E o processo exigia constante sacrifício humano, usando pessoas como combustível. Esse era o método para cozinhar God. E o que não podia discordar. Afinal, Dom Slime era quem mandava ali. Todas as pessoas usadas como combustível se ofereceram voluntariamente. Era preciso admitir, a liderança de Dom Slime era inegavelmente eficaz. E o que logo chegou ao portão do mundo das almas. Estamos aqui. Você pode chegar lá passando por este portão. Dom Slime já cumprimentou o guardião do mundo das almas, o grande rei Ema. Ele não vai dificultar as coisas para você. Após Gigi terminar de falar, ele apontou para o portão. Dom Slime basicamente estendeu o tapete vermelho para Yuki. Ele nem precisou pensar duas vezes, podia entrar direto no mundo das almas. Ao ouvir isso, Yuki também agradeceu e então entrou diretamente no mundo das almas. No instante em que Yuki entrou, sentiu algo incomum. Uma força estranha agia sobre sua alma. Felizmente, sua alma era bastante resistente por ser alguém com habilidades especiais, ela vinha se fortalecendo constantemente. Assim, após entrar aqui, a influência do mundo das almas sobre ele foi imediatamente absorvida. Essa influência sempre existiria e se fortaleceria continuamente, portanto, Yuki não poderia ficar aqui para sempre. Entendo. Então é isso que causa a erosão. É como um corpo humano normal ter uma vida útil limitada. O mesmo princípio se aplica a uma alma no mundo das almas. A diferença é que a alma pode ser renovada. Assim que você sair deste lugar, a próxima erosão começará do zero. Você só precisa restaurar sua alma e voltar. Yuki compreendeu rapidamente a mecânica do mundo das almas. Durante o ano seguinte, ele não iniciou seu plano de treinamento. Em vez disso, passou o ano inteiro observando, resumindo e analisando. Ele estudou a erosão que o afetava e a outras almas, afinal, novas almas chegavam constantemente. Observando-as e combinando isso com sua própria situação, ele passou um ano coletando uma enorme quantidade de dados, criando, por fim, um plano para si mesmo. Com base na força de sua alma atual e na taxa de erosão, ele calculou que poderia ficar ali por 3.000 anos antes de se desgastar a ponto de perder a si mesmo. Portanto, precisaria partir bem antes dessa marca de 3.000 anos. Claro, esses cálculos eram baseados em dados de outros casos. Ele não havia levado em conta seu próprio potencial de crescimento, já que isso era imprevisível demais. A velocidade de seu crescimento oscilava. Ele não conseguia controlá-la. Podia ter uma epifania repentina que o levasse a um grande salto. Assim, depois de remover seu próprio crescimento da equação, chegou à conclusão de 3.000 anos. Essa era a estimativa mais conservadora, o prazo mais seguro em que ele podia confiar. Ele sabia que provavelmente poderia ficar por mais de 3.000 anos, especialmente à medida que continuasse a ficar mais forte. Mas Yuki não queria correr nenhum risco. Assim, 3.000 anos se tornaram seu prazo final intransponível. Embora parecesse uma eternidade, após apenas um ano, ele já começara a se acostumar com a vida no mundo das almas. Era preciso reconhecer o mérito dos humanos, eles eram realmente uma espécie notável, com uma capacidade de adaptação quase assustadora. Yuki estava gradualmente se ajustando ao ritmo do mundo das almas, acostumando-se à estranha sensação de o tempo fluir de maneira diferente ali. Durante os primeiros 10 anos, a vida de Yuki tinha sido um tanto caótica. Afinal, quantos anos ele tinha ao todo?
Mesmo somando as duas vidas, ele tinha apenas algumas dezenas de anos. 10 anos era muito tempo para ele. Assim, durante os primeiros 10 anos, a vida de Yuki não foi muito boa. Mas após 10 anos de adaptação, ele se acostumou mais à vida no mundo das almas. Após várias centenas de anos, ele se adaptara completamente ao tormento trazido pela passagem do tempo, tal como o nitro azul. Tornará-se completamente indiferente ao tempo, como se o conceito de tempo tivesse desaparecido de sua vida. Como apenas sua alma estava presente, e não seu corpo físico, sua taxa de progresso foi significativamente reduzida. Mas para Yuki, mesmo esse progresso diminuído era uma grande vitória. Afinal, o tempo transcorria de forma diferente no mundo das almas em comparação com o mundo exterior. Portanto, por menor que fosse sua melhora, contanto que ele continuasse melhorando, era uma vitória para Yuki. Após mais de 1000 anos, Yuki conseguiu elevar suas habilidades culinárias ao nível de Froese. Yuki calculou que Froese também devia ter passado muito tempo no mundo das almas para alcançar esse nível. Caso contrário, como humano teria sido impossível. Mesmo alguém com habilidades especiais como Yuki precisou de todo esse tempo. Se ele tivesse treinado no mundo exterior, a melhora teria sido mais rápida, mas ainda assim teria levado bem mais de 100 anos. Para Froese levaria apenas mais tempo. Mas nem a Cássia nem Froese eram muito velhos. A Cássia também envelheceria, então a idade de Froese naquela época não era superior a 100 anos. Então Froese deve ter aprimorado suas habilidades culinárias neste lugar. E depois que suas habilidades culinárias atingiram um novo patamar, Yuki descobriu que as dele ainda não haviam chegado ao seu ápice. Além do reino de um chefe divino, havia uma estrada sem fim à vista. Após adentrar o reino de um chefe divino, Yuki também descobriu uma diferença. A maior diferença entre um chefe divino e um chefe comum era que um chefe divino já havia alcançado um estágio conceitual. Isso mesmo, um chefe divino poderia cozinhar conceitos. Mas, dependendo da qualidade de suas habilidades culinárias, os conceitos que eles conseguiam cozinhar também eram completamente diferentes. Simplificando, através de conceitos culinários, Yuki conseguia transformar diretamente o frio no corpo de alguém em calor, alterando literalmente o conceito fundamental em si. Claro, você poderia alcançar o mesmo resultado através de coisas como sentar-se perto de uma lareira ou fazer exercícios. Mas alterar diretamente a realidade no nível conceitual? Aquilo foi realmente assustador. A transformação do conceito de frio e calor era apenas a mais simples. Quanto mais ele avançasse nesse caminho, mais complexos se tornariam os conceitos que ele poderia moldar. E o que poderia até mesmo alcançar um nível em que seria capaz de moldar diretamente o conceito de morte. E o conceito cozido podia ser consumido por ele mesmo. Uma vez que ele comece o conceito cozido, era equivalente a dominá-lo diretamente. É preciso dizer que o reino, após um chefe divino, era verdadeiramente aterrorizante. Após Froese atingir esse nível, ela claramente fez a mesma descoberta. As chamadas artes culinárias divinas nasceram da sua incursão nesse reino. E Yuki também descobriu a causa principal do problema de Froese. Na história original, a Cássia trouxe Froese de volta após o eclipse solar gourmet. Naquele momento, Froese estava em uma condição muito estranha. Ela já havia consumido todos os ingredientes e suas células gourmet haviam atingido a ativação máxima. Nessa situação, sua expectativa de vida era infinita e ela não sofreu nenhum ferimento. O fato de Joey ter ressuscitado usando o corpo de Froese no final demonstra que o corpo de Froese não sofreu nenhum dano. O motivo de seu estado quase morto era inteiramente porque ela havia chegado a esse reino. E à medida que ela se aprofundava nesse reino, sua alma se tornava cada vez mais forte, a ponto de seu corpo não conseguir mais suportar. A alma e o corpo eram como água e um copo. Quando uma vida acaba de nascer, a alma se ajusta ao seu corpo. Em outras palavras, este copo se enche de água. O desenvolvimento das células gourmet foi equivalente a expandir continuamente a capacidade deste copo. Durante esse período, a quantidade de água no copo também aumentou. Mas, frequentemente, o aprimoramento da alma mal conseguia acompanhar o aprimoramento do corpo. Afinal, o aprimoramento do corpo após a fusão com as células gourmet equivalia à trapaça, constantemente extraindo o poder do demônio do apetite fundido. Nessa situação, a velocidade com que o copo se expandia era completamente incomparável à velocidade com que a água aumentava. Mas quando as células atingiram 100% de células gourmet, foi o equivalente a ter desenvolvido completamente o poder do demônio do apetite. Para progredir além desse ponto, você só poderia contar com o autodesenvolvimento gradual. Uma vez que o demônio do apetite desaparecesse, significava que o código de trapaça era essencialmente desativado. Nessa situação, a taxa de crescimento tanto do corpo quanto da alma retornaria aos níveis normais. Mas a existência do mundo das almas permitia que a alma melhorasse continuamente ali. Embora o aumento fosse pequeno, contanto que você conseguisse persistir, você poderia melhorar indefinidamente. Isso fez com que a taxa de crescimento da água excedesse a taxa de crescimento do copo. Após descobrir isso, Yuki comparou a situação de sua alma com a situação de seu corpo. Para outros, o aprimoramento no mundo das almas não podia durar muito tempo e só podia ser feito uma vez. Isso porque o aprimoramento da alma e do corpo eram sincronizados. Sem um demônio da fome, sua força só poderia ser aprimorada lentamente por eles mesmos. Mas Yuki era diferente. Suas células gourmet eram do tipo crescimento. Ele não tinha nenhum demônio do apetite, o que significava que contanto que houvesse boa comida, Yuki poderia expandir infinitamente seu copo. Ele podia garantir que a velocidade de expansão do copo era definitivamente muito maior do que a velocidade de expansão da água. Assim, depois que a taça atingisse um certo nível, Yuki poderia entrar novamente no mundo das almas para aprimorar sua alma, usando esse método para evoluir rapidamente.
Pode-se dizer que alguém com habilidades de trapaça como Yuki, alcançando esse nível de melhoria, era absolutamente único no mundo de Toriko. Ninguém mais conseguiria fazer o que ele fazia. Após a confirmação, o período de 3.000 anos que Yuki havia estabelecido foi novamente reduzido para menos de 2.000 anos. Isso porque, de acordo com a situação atual, se ele permanecesse ali por mais de 2.000 anos, sua alma ultrapassaria a capacidade de seu cálice. Capítulo 217. Havia também a raça Nitro, única em sua espécie. Suas almas eram extraordinárias, nascidas de múltiplos universos coloridos, eram essencialmente deuses natos. Essa origem divina limitava seu potencial a um teto fixo, mas também os tornava completamente imunes a influências ambientais como essa. Foi também por isso que Gigi e os outros puderam ficar aqui por centenas de milhares de anos, até mesmo milhões ou dezenas de milhões de anos, para estudar como cozinhar ingredientes. Suas almas eram muito especiais e não seriam corroídas pelo mundo das almas. Nem mesmo seus corpos seriam possuídos. Essa era a natureza especial da raça Nitro, e o preço era que eles não podiam continuar a ficar mais fortes. Diante daquelas criaturas poderosas, eles só podiam observar, sem fazer nada. Com essa melhoria, Yuki obteve novamente uma isca de crescimento? Mas o que o deixou arrependido foi que o tempo no mundo das almas obviamente não estava incluído no cálculo de tempo do sistema. O sistema calculou o horário do mundo exterior. Então, mesmo depois de estar aqui por mais de 2.000 anos, separar sua alma de seu corpo não conseguiu burlar o sistema. Yuki esperava que essa brecha lhe rendesse milhares de super-iscas, mas os resultados foram extremamente decepcionantes. O único ponto positivo foi ter conseguido mais uma isca de crescimento. Yuki sabia exatamente o quão valiosa era uma isca de crescimento, então a usou imediatamente. Dessa vez, ela aprimorou seu controle sobre a força. À primeira vista, o controle sobre a força era muito genérico, mas isso era algo bom. Porque fosse honra culinária ou imbu, sua essência era o controle sobre a força. Uma vez que Yuki dominasse o imbu, ele só poderia usá-lo como base, estudando seus princípios para aprimorar suas próprias habilidades e, potencialmente, alcançar ou até mesmo superar o nível do Rei Macaco. Mas esse caminho era traiçoeiro. Yuki havia investido um esforço enorme apenas para descobrir essa nova abordagem, e ela permanecia completamente inexplorada. Ele teria que seguir em frente por meio de pura tentativa e erro. Agora, com essa isca de crescimento, o controle de Yuki nesse aspecto poderia ser infinitamente fortalecido. Muitas coisas que antes eram muito vagas foram resolvidas instantaneamente. Isso também deixou Yuki muito agradavelmente surpreso. Depois que esse problema foi resolvido, sua melhora em todos os aspectos começou a entrar em um período de explosão novamente. Mesmo que seu nível celular não melhorasse daqui para frente, com o tempo ele poderia facilmente superar Jiro e os outros. Isso era controle absoluto. Após fazer os cálculos, Yuki reservou 100 anos para si antes de partir. Se ficasse mais tempo, corria o risco de o desenvolvimento de sua alma ultrapassar o de seu corpo físico. Ele ainda precisava preparar a Nodder neste lugar, então era hora de partir. Para Yuki, mais de 1 milênio havia se passado, mas no mundo exterior, mal um instante havia transcorrido. Seu corpo acabará de ser colocado no container, e seus olhos se abriram repentinamente. Na história original, Komatsu e os outros mal haviam entrado por um instante. Gigi nem sequer tinha terminado de falar quando eles saíram. Portanto, embora 1000 anos tivessem se passado para Yuki, apenas alguns instantes haviam transcorrido no mundo real. A julgar pela hora em que você acordou, você deveria estar lá dentro há mais de 1000 anos. Gigi disse isso depois de calcular o tempo. Isso mesmo. A colheita desta vez foi enorme. Consegui alcançar o nível de Froese em termos de habilidades culinárias. Embora eu possa continuar a melhorar no mundo das almas, não posso continuar mais do que isso. Yuki disse. O que? Ao ouvir isso, o rosto de Setsuno empalideceu. Isso mesmo. Então, Setsuno, vocês também podem participar para aprimorar suas habilidades culinárias. Eu ajudo vocês a planejarem. Enquanto Yuki falava, uma série de luzes brancas surgiu em seu corpo. Essa era a cena em que os conceitos culinários que era o estado das artes culinárias divinas de Froese se manifestavam. Esta é a arte culinária divina de Froese-sama. Portanto, esta não é uma habilidade exclusiva dela, mas algo que pode ser compreendido após atingir este nível? Essa cena era muito familiar para Jiro e Setsuno. Isso mesmo. Yuki assentiu com a cabeça. Depois disso, contou a todos sobre sua pesquisa no mundo das almas, incluindo suas suposições e outras coisas do tipo. Após ouvirem, todos ficaram perplexos. Eles realmente não esperavam que Yuki conseguisse resumir tantas coisas e ao mesmo tempo se aprimorar. Sua teoria é realmente notável. Se ela se espalhasse, você seria acreditado por ter mapeado um caminho direto para o reino dos deuses da culinária. É inacreditável. Você se tornou um herói para todos os chefes. Os olhos de Gigi estavam arregalados de espanto. Embora tal método fosse inútil para os Nitro, seus limites estavam bloqueados, seu potencial limitado. Isso não significava que as descobertas de Yuki não tivessem valor para eles. A raça Nitro, com sua longa vida, era composta por exploradores constantes do futuro. O futuro da culinária não era exceção. Então, mesmo que ele próprio não pudesse alcançar esse nível, ao menos havia testemunhado alguém que havia pavimentado o caminho. Nesse aspecto, Yuki lhe fizera um enorme favor. Pode-se dizer que Yuki era agora o pai fundador de uma revolução culinária. Não é tão fácil.
O talento ainda é o maior obstáculo. Yuki balançou a cabeça negativamente. Embora a teoria já estivesse bem estabelecida e o caminho completamente aberto, poucos conseguiam percorrê-lo até o fim. O talento sempre seria o fator decisivo. Se você não o tivesse, nenhum tempo faria diferença. Para alcançar o nível de chefe divino por esse caminho, também era necessário o apoio de talentos. Entre os presentes, Yuki estimou que apenas Setsuno, vovó Tio e Nono poderiam atingir esse nível. É verdade. Algumas coisas não se resolvem apenas com o tempo. Gigi assentiu. Depois disso, Yuki se dirigiu aos outros chefes. Assim que Another fosse preparado, o portal entre o mundo das almas e o mundo exterior seria destruído. Para entrar novamente no mundo das almas, seria necessário muito tempo para reconstruir o portal, ou consumir outro ingrediente específico que concedesse a capacidade de abrir uma cozinha móvel e entrar temporariamente no mundo das almas. Então, todos precisavam entrar no mundo das almas para melhorar. Após concluírem o treinamento, começariam a cozinhar. Após discutir o assunto com todos, Yuki levou as almas de vários chefes para o mundo das almas. Ao entrarem, todos ficaram desorientados por um momento, mas se recuperaram rapidamente. Depois disso, Yuki estabeleceu limites de tempo para eles com base em suas condições físicas e na taxa de erosão de suas almas. O tempo máximo de segurança de Setsuno é de 6.500 anos. O da vovó Tio é de 2.300 anos. O da vovó Ayami é de 200 anos. E o seu nono é de 300 anos. Yuki deu sua resposta. A situação de cada um era diferente. O tempo de vida de Setsuno foi o mais longo, ainda mais longo do que o de Yuki, o que era normal. Aqueles séculos que ela viveu não foram em vão. Então, Setsuno poderia ficar aqui por 6.500 anos. Depois dela veio a vovó Tio. Embora ela também fosse bem idosa, estava um pouco atrás de Yuki, então seu tempo de permanência foi de 2.300 anos. A situação de Ayami e Nono era completamente diferente da de Setsuno e Tio. Seus corpos eram frágeis demais. Quando suas almas crescessem além da capacidade de seus corpos físicos, elas teriam que partir. Caso contrário, acabariam como Froese. Assim, um poderia ficar 300 anos e o outro 200. Após informar a todos os seus limites de tempo, Yuki foi embora. Ele não poderia ficar ali para sempre, ou melhoraria tanto que não conseguiria entrar ali para cozinhar Another prato, a menos que capturasse outros ingredientes para aumentar seu nível de célula gourmet. Após Yuki retornar ao seu corpo, Nono e vovó Ayami logo abriram os olhos uma após a outra. Suas habilidades culinárias já haviam melhorado ao nível que Setsuno tinha antes de entrar. Depois de um tempo, a vovó Tio abriu os olhos. Tio, como foi? Ao vê-la, Tinshinshin não pôde deixar de perguntar. Minhas habilidades culinárias já estão quase no nível de um chefe deus, mas meu tempo acabou, então preciso descansar um pouco. Além disso, viu Ichiru lá dentro. A vovó Tio contou a Tinshinshin sobre Ichiru. A essa altura, ela já havia desistido da ideia de trazê-lo de volta. O motivo era simples. A alma de Ichiru era frágil demais. A única coisa que a mantinha unida era sua necessidade desesperada de ver sua mãe uma última vez. Sua alma havia se deteriorado tanto que não conseguia mais manter sua forma, restava apenas uma tênue esfera de fogo espiritual. Então, quando Ichiru finalmente viu a vovó Tio, sua última obsessão foi realizada e ele não conseguiu mais se conter. Ele partiu em paz para a morte definitiva. Ao mesmo tempo, a vovó Tio encontrou paz através do reencontro. Vê-lo uma última vez finalmente trouxe paz ao seu coração. Enquanto os dois conversavam, Setsuno também retornou. Setsu, parece que você teve uma boa colheita desta vez, disse Jiro com um sorriso, olhando para o rosto sorridente de Setsuno. A colheita foi incrível. Já alcancei o nível do Froese, embora seja provavelmente impossível ir mais longe. Setsuno sabia que havia levado seu talento ao limite absoluto apenas para chegar a esse ponto. Ir além disso, nem mesmo Froese provavelmente conseguiria. Neste mundo, Yuki era provavelmente a única capaz de explorar o que estava por vir. De qualquer forma, tornar-se um chefe divino já é incrível. Gigi interrompeu a conversa ao lado. Alcançar esse nível era mais do que suficiente. Era algo que ele perseguia por toda a vida. Infelizmente, o Nitro tinha limitações inerentes. Mesmo que tentasse possuir o corpo de outra pessoa com sua alma, não conseguiria romper essas barreiras. Afinal, a paixão pela corrida Nitro estava gravada não apenas em seus corpos, mas também em suas almas. É verdade. Vamos fazer uma pausa por hoje. Cozinharemos Another amanhã. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.